Olá, meu nobre aluno no nosso curso de Ecologia, da professor Walter. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os biomas. Lembra? Eu já falei sobre os biomas terrestres, falei sobre o epinociclo, que fala dos biomas terrestres, por exemplo, tundra, taiga, floresta temperada, floresta, o que mais? Deserto, né? E hoje eu vou falar agora dos biomas aquáticos, que são o liminociclo e o talassociclo. Olha a diferença, liminociclo e talassociclo. O liminociclo refere-se aos ecossistemas de água doce e o talassociclo refere-se aos biomas de água salgada. Legal? Preste atenção, tá certo? Pega o livrinho, dá uma lida, pega a apostila, pega a lista de exercício e vamos lá, tá certo? Uma aula tranquila, muito gostosinha, com bastante imagens para você perceber as diferenças. Legal? Então vamos começar. Então eu vou falar dos ecossistemas aquáticos, né? Aí vou iniciar com liminociclo. A liminologia é a parte da biologia que estuda os ambientes de água doce, rios, igarapés, lagos, lagoas, tá certo? Tudo que foi estudado dentro de ambiente de água doce é estudado pela ciência chamada liminologia, que é uma parte da biologia. Tá legal? Beleza. Que é um ramo, na verdade, é um ramo da ecologia. É um estudo lindíssimo, tá beleza? Então vamos continuar. Então, qual é o intuito? É o estudo de ecossistema de água doce. E então, vamos pegar os ambientes de água doce. Aqui na Amazônia, por exemplo, nós temos rios espetaculares, igarapés maravilhosos, águas cristalinas. Então, vamos estudar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, vamos estudar. Percebam que aqui na Amazônia é muito mais claro você observar isso, né? Mas se você perceber um lago de água doce com água parada, isso é um tipo. Se você encontrar uma cachoeira, isso é outro tipo. Nós chamamos de província. Então existe a província lêntica, onde eu tenho águas paradas, e a província lótica, que eu tenho água corrente, né? Então, que tipo de bicho, que tipo de vegetal vai conseguir viver em ambiente de água parada e em ambiente de água corrente? Qual das duas tem maior taxa de oxigênio? Qual das duas tem maior tendência de biodiversidade? É isso que a gente precisa entender, tá bom? Então vamos começar. Aí nós dividimos em duas. Província lêntica, que se refere à água parada, lagos, lagoas e charcos. E a província lótica, que representa a água de corrente cachoeira. Tá legal? Então, província lêntica, água lenta. Província lótica, água corrente. Tranquilo? Dá para levar? Muito bem. Aí nós vamos começar lentamente. Nós vamos começar pela província lêntica, certo? Muito bem. O que é uma província lêntica? Olha, esse lago imenso, imenso, água parada, província lêntica. Tá. Como eu vou caracterizar a província lêntica? Primeiro, tem maior biodiversidade. Pô, estranho, né? Maior biodiversidade. Por que eu estou falando isso? Porque se você pensar na província lótica, mais rápido, a taxa de oxigênio é maior, não é isso? Muito bem, na província lótica eu tenho mais oxigênio, a água está batendo e tal, a água está oxigenando a água e tal. Então, se eu tenho mais oxigênio, a tendência era ter mais seres vivos. Na província lótica, a taxa de oxigênio é mais baixa. Porém, ela tem maior biodiversidade, maior quantidade de indivíduos. Por que isso? Vamos usar um raciocínio lógico? Vamos lá? Vamos pensar assim, vamos pensar na forma bem maluca, bem louca. Aqui é tua casa, tá certo? Aqui é tua casa.
Aí tu vais morar num condomínio tranquilo, onde tem bastante árvores, né? Tranquilo, não tem barulho, não tem bagunça, né? Qual é a tendência? É ter maior número de pessoas vivendo em ambientes mais calmos. Tranquilão? Agora bora pegar essa tua casa e joga para um bairro bastante tumultuado, onde o comércio é muito ativo, onde tem casas noturnas, onde tem bastante bares. Tu vai ter sossego, tu vai ter descanso? Não vai ter descanso. Então, se você usar esse raciocínio, você vai conseguir entender. Então é muito melhor viver em lugares onde existe menos barulho, menos bagunça, do que viver em um ambiente muito bagunçado, barulho, som, carro de som, boate e tal, gritando, povo na rua gritando. Então é muito mais fácil viver num ambiente lento, calmo, do que viver num ambiente muito cheio de barulho. A comparação é meio grosseira, mas dá para você raciocinar, não é isso? Por isso que o ambiente lêntico, ele tem maior quantidade de vírus, apesar da taxa de oxigênio ser menor. No ambiente lótico, águas, movimentos, a taxa de oxigênio é maior, porém a biodiversidade é menor, fazendo a comparação. É legal? O que mais? Menor quantidade de oxigênio que a província lótica. Tranquilo? O que mais? Produtores fotossintetizantes é um ambiente aquático. Então os produtores precisam ser o quê? O fitoplâncton. Fitoplâncton, algas verdes, cianobactérias de diatomáceas. São algas. Então eu tenho como produtores as algas. Por quê? Porque são ambiente aquático. O que mais? Também a presença de zooplâncton. Zooplâncton são aqueles bichinhos, né, que não conseguem ser levados pela correnteza, mas são os animais. Então tem o plâncton vegetal e tem o plâncton animal, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Tá legal? Muito bem. Aí eu vou para a província lêntica. Olha, os maiores lagos do mundo, dois principais, Baikal na Sibéria, que é na Rússia, e o Tanganica na África. São os dois maiores lagos do planeta. Tá bom? Tá, cultura. Vamos lá. Aí, tem o Lago Baikal. O Lago Baikal é considerado o lago mais limpo do mundo. É o lago mais limpo do mundo, Lago Baikal. Onde é que fica o Lago Baikal? Fica na Sibéria, uma região da Rússia. Olha só que maravilha! Que maravilha! Imagina tomar um banho nesse lago, nadar no lago, imagina. Não faça isso, você vai sujar o lago. O que mais? Lago Tanganica. Olha, o Lago Tanganica tem uma importância muito grande. Por quê? Porque o Lago Tanganica, ele funciona como o principal reservatório de água doce para uma determinada região da África. Então o povo precisa dele, precisa beber a água dele. Então essa água não pode ser contaminada, logicamente. Entendeu a importância do Tanganica para a África? Legal. Aí o que eu tenho? Um lago. Lago comum. Aqui na Amazônia tem lago? Tem muitos lagos. Aqui na Amazônia é assim. A impressão que se tem da Amazônia é que ela é reto, uma planície. Não é. A Amazônia é assim, ó. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Nós chamamos isso de socavão, linguagem mais comum, né? O socavão, todo embaixo de cada socavão você tem um lago. E esses lagos são riquíssimos em peixe. Riquíssimos. Quando a gente entra na floresta, né? Entra na selva, melhor falando. Quando você entra na selva, você vê vários lagos. E esses lagos têm peixes. São espetaculares. Tá legal? Tá. Então vamos supor que você entre num lago desse. Olha o que eu vou encontrar no lago. Vou encontrar uma região litorânea, plantinhas, a região limnética, que é a região mais do meio do lago, e a região profunda. Tá legal? Então vamos supor que você entrou aqui, ó, nadou. Você está nadando bem aqui, ó, bem no meio do lago. Quando você entra no lago de dia, você sente a água quente aqui por cima
e você está batendo o pé lá embaixo, a água é gelada, beleza? Água fria. Às vezes você encontra água fria, está fria, água quente lá embaixo. Então normalmente do dia, no sol, a água quente aqui em cima, embaixo a água gelada. Legal? Quando você entra no lago à noite, ocorre uma inversão da temperatura. Legal? Aqui em cima está frio, aqui embaixo está quente. Tá certo? Aí lá ficou quente, ficou frio. Isso é importante. Essa estratificação térmica é importante. Por quê? Porque essa estratificação térmica será responsável pela transmissão dos nutrientes dentro do lago. Legal? Então, além de nutrientes, bactérias lá no fundo, decompondo, perfeito? O que elas fazem? Liberam esses gases. Os gases são liberados, entendeu? Então, essa estratificação no lago é fundamental. Primeiro, para que ocorra a troca de nutrientes. 2, para que ocorra a eliminação dos gases produzidos pelos decompositores no fundo do lago. Tranquilo? Tá? Então, quando houver chance, entre no lago de dia e entre no lago à noite. Eu não entro no lago por quê? Porque tem folha. As folhas machucam, dói da agonia. Porque tu não entra no lago à noite? Tem cobra, as cobras podem me morder. Calma, não é bem assim. Tá legal? Beleza. Vamos mostrar o que interessa? Muito bem. Que regiões eu tenho no lago? Eu tenho a região litorânea, eu tenho a parte superior, o epilímnio, a parte do meio, metalímnio, e a parte de baixo, o hipolímnio, tá certo? Se chama de região pelágica. E a região litorânea. Legal? Muito bem. Aí, olha o que eu havia te falado. Observe, olha. Região litorânea, limnética, região do meio e a região litorânea. Eu tenho o epilímnio, região superior, o metalímnio e o hipolímnio. Observe que na região, no epilímnio, ocorre uma troca muito grande, olha, uma troca de calor. Essa troca de calor é fundamental. Olha, de dia tem sol. Como tem sol e é de dia, perfeito? Esse sol aquece a parte superior. A parte superior aquecida, ó, a parte de baixo fria, ela é trocada o calor. Existe uma troca de calor. Além de ser troca de calor, ela ajuda também na distribuição dos nutrientes, tá bom? A parte, o metalímnio aqui, ó, é a parte onde ficam os peixes. Então eles recebem todo o alimento do fitoplâncton, que alimenta o zooplâncton na cadeia alimentar. A cadeia alimentar mais ativa está entre o epilímnio e o metalímnio. A parte de baixo, profunda, a parte do hipolímnio é a parte mais escura, afótica, menor ou ausente atividade fotossintética. Então a parte que existe mais produtividade é o epilímnio, tá certo? Por quê? Porque está superior, pega a luz, faz fotossíntese, alimenta o zooplâncton. O zooplâncton alimenta o peixe presente no metalímnio. Legal? Quem morrer vai para o fundo, vai ser decomposto e esses gases são eliminados para o lago. Legal? Muito bom. Aí, o que eu vou encontrar? O fitoplâncton lacustre. Gente, esse termo lacustre está relacionado a lago. Legal? Lacustre, lago. Beleza? O que eu vou encontrar? Eu vou encontrar o fitoplâncton, algas fotossintetizantes. São os produtores do lago, cadeia alimentar. Lembrando? Muito bem. Aí eu vou encontrar depois o zooplâncton. O zooplâncton é composto por quem? Por animais microscópicos, microscópicos ou que não conseguem nadar ativamente. Então é o que caracteriza o plâncton. Plâncton é todo ser que não consegue nadar ativamente, não consegue vencer a correnteza. Tá? O plâncton vegetal, fitoplâncton. O plâncton animal, zooplâncton. Legal? Beleza. Vamos ao que interessa. Olha só aqui, ó. Olha essa notícia. Olha aí, Santarém e região. Fenômeno da friagem mata peixes em lago em Alenquer, no Pará.
o que pode acontecer? Uma diminuição da taxa de oxigênio. É a primeira coisa a pensar. A segunda coisa a pensar é a poluição. Ou pode pensar em primeiro em poluição, quando fala em mortandade de peixe, né? Morreu muito peixe, isso é poluente, estou jogando poluente no rio e tal. Faz uma análise. Fez a análise. Não tem, você não percebe que tem uma descarga de poluente dentro suficiente para matar os peixes? O que você vai fazer? Detectar a concentração de oxigênio, que a gente chama de DBO. Verificou a concentração de oxigênio, verifica os índices e vê se a taxa de oxigênio é baixa. Tá certo? Beleza? Então, 2 pontos. Um é a descarga de poluente, o 2 é a taxa de oxigênio. E que ambos estão relacionados. Tá legal? Mas existe também aqui na Amazônia o fenômeno que a gente chama de friagem. O que acontece? Lembra que ocorre uma troca de temperatura? Muito bem. Quando ocorre friagem, essa troca de temperatura não ocorre. Logo, os gases lá embaixo, gases produzidos por bactérias metanogênicas, eles não conseguem sair por causa do frio. Fica aprisionado, esses gases matam os peixes ou diminuem a taxa de oxigênio e os peixes morrem. Então é por isso que é muito comum encontrar na região do Acre, algumas regiões da Amazônia, onde você encontra determinada frio. Quando fala frio na Amazônia é até estranho falar, mas quando é frio na Amazônia, 13 graus, 13, 14, 15 graus, pode acontecer? Pode, que é o fenômeno chamado de friagem. A friagem ela interfere na distribuição, na movimentação dos gases metanogênicos das bactérias. Logo, os peixes morrem em contato com os gases ou pela ausência do oxigênio. É preciso fazer análise, mas é um fenômeno comum, natural na Amazônia. Acontece onde? Em lagos. Tranquilo? Beleza. Aí nós vamos agora para a província lótica, província de ambiente com águas de movimento, não é isso? Muito bem. Exemplo, cachoeiras. Lembra? Olha, cachoeira espetacular. Para você que não é da Amazônia, né? Isso aqui é típico nosso. Como nós não temos praia, nossos passeios são para essas áreas, regiões. Presidente Figueiredo, região lindíssima, espetacular, cheia de cachoeiras, água maravilhosa, tá? Muito bem. Aí, mais uma. Rios. Isso aqui é um rio pequeno. Isso aqui é um rio pequeno. Isso aqui é uma cidade chamada de Presidente Figueiredo. Tá? Esse é um banho público chamado Urubuí. Tá certo? Um Urubuí. É espetacular. Tá certo? Muito bem. Aí, vamos ao que interessa em relação à província lótica. A província lótica ela é dividida em 3 porções. Então eu tenho o curso superior, o curso médio e o curso inferior. O curso superior é a nascente, o curso médio do rio, é onde eu disse a maior velocidade do rio, e o curso baixo, também chamado de foz. Vamos caracterizar essas regiões da província lótica. Vamos ver. A nascente, pobre em seres vivos, ela é rica em oxigênio, não possui plâncton, possui algas fixas no fundo e larvas de insetos. É o que caracteriza a nascente. Por quê? Porque normalmente a nascente do rio ele é pequena. Nem todo rio nasce grande, ele nasce pequenininho. Então, à medida que ele vai tendo o seu sentido, o seu segmento, ele vai recebendo águas e vai formando o seu leito maior. Legal? Mas a nascente é sempre, na maioria das vezes, muito pequena. Tá? Então, o que caracteriza? Pobre em seres vivos, rico em oxigênio, não possui plâncton, possui larvas fixas no fundo e larva de inseto. Tá legal? Então vamos pegar e vamos ver isso com mais clareza. Observe. Aí. Curso superior, curso médio e o curso inferior. O que eu vejo no curso superior? Erosão, transporte e acumulação. Erosão, transporte e acumulação. São essas 3 estruturas que formam a província lótica, uma província de um rio. Tudo bem?
Vamos ver uma nascente? Tá aí a nascente. Olha a nascente, água cristalina, né? Tá batendo a água? Tá batendo, então é rica em oxigênio. Mas a água não é cristalina, então tem pouco plâncton. Tá certo? Se, por exemplo, um indivíduo que vai criar peixe, ele não pode criar peixe num ambiente com água assim tão cristalina. Tá certo? Ele precisa da água turva. Por que água turva? A água turva, ela demonstra que o fitoplâncton, que os zooplânctons estão lá. A produtividade tem que ser alta. Então, não é necessário exatamente criar peixe em água cristalina. Tá certo? Beleza? Então, a nascente, tá? Água cristalina, taxa de oxigênio alta. Muito bem. A nascente do Tietê. Olha, o Tietê, para vocês terem uma ideia, é um dos principais rios da cidade de São Paulo. Todo mundo sabe que o Tietê, ele é quase um rio sólido. Estranho isso, né? Quase um rio sólido. Porque é estranho falar isso, né? Um rio sólido. Ele não é um rio sólido, é apenas uma brincadeira, né? Porque ele tem tanta poluição, que a poluição ela viaja no rio. Por isso que a gente brinca chamando que é um rio sólido. Mas é um rio importantíssimo para a cidade de São Paulo e está como está poluído. Mas a sua nascente, olha, a sua nascente é limpíssima, é espetacular a nascente do rio Tietê, tá bom? Entendemos então o que caracteriza uma nascente. Bora ver outra nascente? Nascente do espetacular, maravilhoso, colossal, estupendo rio, mais importante rio do Nordeste, o Rio São Francisco. Olha a nascente dele, ó, uma nascente pequena, água transparente, né? Você percebe que tem pouco plâncton, né? Porque a água é transparente. Então, uma nascente do Rio São Francisco. Bora ver mais uma? Nascente do Rio Amazonas. Olha o tamanho. Não é tão grande, colossal como o próprio rio, mas a sua nascente é pequena. Tá certo? Muito bem. Vamos então, matamos a nascente e vamos para o curso médio de um rio, de uma província lótica. Altíssima capacidade de vazão, corre rápido. Grande velocidade de suas águas. Quando ele fala vazão, a quantidade de água que está falando isso. Vazão é quantidade de água que passa. Uma grande velocidade da água. Que é mais grande capacidade de transportar grandes quantidades de sedimento. É o meio do rio. Então ele recebe o sedimento e leva o sedimento. O que mais? É a área mais elevada em toda a bacia. Então tem uma bacia, a nascente, né? Para nascer, nasce um pouquinho maior o meio do rio. O curso médio tem que ser mais longo, mais comprido e com uma descida maior para aumentar a velocidade do rio. Está aí o exemplo de um curso médio. Olha só a concentração de sedimento. Tá vendo? Sedimento maior, o rio escorre, olha a nascente, olha a mata ciliar, é fundamental no meio de um rio para manter toda a sua estrutura. Características. Importante papel da mata ciliar. Diminuir o assoreamento do rio, sustentar o solo, contribuir para a manutenção do leito do rio, tá certo? Então, olha, importante com o papel da mata ciliar, impedir a evapotranspiração das águas que extrapolam a calha na época das cheias. Então, a mata ciliar tem fundamental importância. Manutenção do balanço hídrico, com isso, porque a mata ciliar, ela absorve água e evapora. Evaporou, choveu. Mantém o ciclo hidrológico. Se você tirar a cobertura vegetal, o solo com a chuva vai assorear o rio, diminui a profundidade do rio. Então o médio do rio acaba. Então você destrói praticamente o rio. Os rios verdadeiramente são destruídos por causa do assoreamento. O assoreamento é resultado da retirada da mata ciliar. Veja a importância da mata ciliar para o percurso normal de um rio. O que mais? Manutenção do balanço hídrico, tornando o rio caudaloso e perene, né? Mantém o rio forte, rígido, com a sua velocidade e perene para sempre, certo? Ou seja, ele não seca. Tranquilão?
Beleza. Bora ver o exemplo? Olha aí. Espetacular, né? Um rio caudaloso, rico, bonito, né? Então vamos agora para curso inferior ou foz. Foz é o final do rio, é onde ele desemboca. Tudo bem? Curso inferior ou foz. Foz é o nome dado para o local onde o curso d'água acaba, onde o rio deságua. A foz de um rio, ou seja, o local onde o rio desemboca, pode ser um ou em outro rio, em um lago, em uma lagoa, no mar ou no oceano. Depende de onde ele vai desembocar. Ele pode desembocar no rio, pode desembocar no lago, no oceano. Tá legal? Legal. Então, significa que a foz, ela muda de nome. Ela é, na verdade, reclassificada. Tá bom? Bora ver. Foz. Característica da foz, lá no final do rio. Lá no final, ó. Grande variação de salinidade. Pera aí. Se ela é um rio e o rio é água doce, se encontrar no mar, ela vai dissolver no mar. Então ocorre uma alteração da salinidade nesse ambiente. Tranquilo? Legal. É a zona de transição entre o rio e o mar. Estuário. O que é estuário? Estuário é a região que, neste caso, quando o rio encontra o mar, ele forma um ecossistema ali. Esse ecossistema, onde a água do rio é diluída com o mar, a água fica salobra. E essas condições, esse clima, esse microclima que ocorre nessa região, ela permite que os animais do oceano venham colocar os ovos, venham reproduzir. Então o estuário é uma região extremamente importante para a biota marinha. Entendeu? Tranquilo? Então o estuário é uma região de transição onde ocorre a postura de ovos, ocorre reprodução. Então, onde ficam os estuários? Normalmente entre o rio e o oceano. É a região que deságua. Legal? Beleza. Fornece alimento e hábitat e é uma gama muito grande de organismos. Por isso que é muito rico o estuário e importante para o ambiente oceânico. Aqui eu tenho um exemplo de uma foz. Vários rios desembocam no oceano. Tranquilão? Vamos lá. Foz. Possui um papel determinante na cadeia alimentar marinha. O que mais? Funcionam como caminho para espécies aquáticas que passam uma parte de suas vidas nos rios e outras partes no mar. Lembra que alguns peixes vivem no mar, mas vão desovar no rio? Lembra? Lá em cima no rio, vão desovar. Então a foz é o caminho da passagem do ambiente de água salgada para o ambiente de água doce. O que mais? Olha o delta do Nilo. Olha, delta do Nilo. Olha, o rio Nilo forma um delta. Legal? Bora ver com mais calma? Olha aí, o delta do rio, olha. O delta, mas cheio de ambientes entre, olha. Cheio de ambientes, cheio de comunidades, cheio de populações no delta. Então toda essa população, aqui humana no caso, ela é, como é que eu vou dizer? Ela recebe os nutrientes, recebe os peixes, recebe nutrientes. Inclusive fazem inclusive plantações usando a água do rio Nilo. Entendeu? Chamou isso aqui de delta. Foz do rio Amazonas. Na verdade o Amazonas ele é uma foz mista. Tá? Então o que eu tenho aqui, ó, o rio Amazonas desaguando no oceano. Legal? Delta e foz. Olha a diferença. Olha. Delta e o estuário. Olha. Tipo de foz. Delta e foz. Olha o que acontece no estuário. O estuário ele mistura com o rio e forma um grande ecossistema. Tá só? Já o delta não. É só elimina. Mais uma. Olha o delta. Terras onde a água passa. Não é isso? O estuário não existe terra. Legal? Ele desemboca diretamente no oceano.
E a gente fala agora do talassociclo, que é o ambiente de água salgada. Legal? Vamos mostrar um pouquinho? Quem é o talassociclo? Talassociclo, mares e oceanos. Beleza? Meus amigos, algumas características do talassociclo. Vamos ver? Ocupam 3/4 do planeta. Você sabe o que significa? Por isso que diz que é um planeta água. 3/4 do planeta é só água. Água do oceano. Muito bem. Corresponde a 363 milhões de quilômetros quadrados. Só de água. Só de oceano. Principais fatores bióticos são luz, salinidade, pressão e temperatura. Quando eu digo principais fatores abióticos, vou beber uma aguinha aqui. Quando eu digo os principais fatores abióticos, são aqueles fatores que vão contribuir na sobrevivência dos indivíduos, certo? Então, se eu pensar no ambiente marinho, eu tenho a incidência de luz, a salinidade, a pressão e a temperatura. Esses 4 são essenciais e a gente vai ver cada um deles, como eles agem na convivência, como eles agem para interferir na sobrevivência dos organismos que vivem em ambiente de talassociclo. Vamos ver o primeiro? Vamos lá. Tá aqui. A pressão. Quando a gente fala em pressão